Olá, estudantes do 7º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre as gimnospermas. Mas antes de iniciar, vamos para os nossos recadinhos, para os nossos combinados? Então chega aqui pertinho. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Lembre-se que a gente faz muitas anotações na aula. Tem termos, tem palavras que são importantes que você faça o registro no seu caderno para que você posteriormente faça a leitura, estude bastante sobre esse assunto. E depois você pode mostrar o seu caderno para sua família, para a mãe, para a avó. Imagina para o seu irmão ou para a sua irmã que está no ensino médio e também está aprendendo sobre esse assunto. Além de mostrar para o seu professor e para a sua professora de ciências. Então vamos começar? O nosso início sempre com os objetivos da aula. Então o primeiro objetivo é identificar os 4 grandes grupos do reino das plantas. Nós já estamos conversando sobre as plantas há um bom tempo. Já falamos sobre as briófitas, já compreendemos o que elas são, a sua importância. As pteridófitas, também já conversamos sobre elas, suas estruturas. Temos as gimnospermas, além delas as angiospermas, os 4 grupos de plantas. Outro objetivo é conhecer as estruturas que compõem as gimnospermas, percebendo que esses 4 grupos, embora sejam plantas, elas são diferentes entre si. Têm estruturas, então por isso a importância de conhecer a estrutura de cada uma delas. Vamos para a nossa imagem? Olha que legal! Muito provavelmente, aonde você mora, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, quem sabe até no seu quintal, tenha uma árvore parecida com essa. Você conhece essa árvore? Eu vou deixar você olhando essa bela imagem e eu vou ler o texto e a pergunta para você. A araucária é a árvore símbolo do estado do Paraná. Você sabia disso? Como são suas folhas? Além disso, ela produz algo que comemos? Veja que eu estou super curioso. Fiz 2 perguntas com base nessa imagem. Então eu apresento para vocês a araucária, o símbolo do nosso estado. Será que onde você mora tem muito próximo? Você já olhou de perto a araucária? Daí você fala assim, Fabiano, eu conheço o pinheiro. É a mesma coisa? O pinheiro do Paraná é a araucária. Então, muito provavelmente, na nossa região aqui no Paraná, nós encontramos essa espécie. Você já deve ter visto de perto essa árvore, as suas folhas, as estruturas que ela produz. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessas 2 questões sobre as folhas da araucária, além se ela produz alguma coisa para comer. E eu já volto. Retornamos. Então você reparou bem nessa imagem, na beleza que ela apresenta? Então aqui no centro nós temos bem evidenciada uma araucária. E eu perguntei para vocês, como são as folhas da araucária? Você já reparou? Já, né? Ela é uma folha um pouco diferenciada, um pouco compridinha, com um formato de agulha. Nós vamos falar sobre isso. Será que ela produz alguma coisa para comer? Será que cai alguma coisa dessa árvore que nós utilizamos na nossa alimentação? Muito provavelmente você conhece o pinhão. Nas festas, festa junina, principalmente no inverno, é muito comum cozinhar o pinhão e servir para a nossa alimentação. Também vamos falar sobre isso. Na sequência, eu trago a bandeira do Paraná e você vai perguntar assim, mas Fabiano, é aula de geografia? Não, é aula de ciências. Vejam uma curiosidade.
Você sabia que na bandeira do nosso estado, ou seja, na bandeira do Paraná, nós encontramos 2 raminhos, um ramo de pinheiro ou de araucária e também de erva mate? Olha que legal, que curiosidade. Então aqui tem a nossa bandeira e você percebe aqui em torno desse símbolo, né, da circunferência azul, 2 ramos, representando espécies vegetais que nós encontramos no nosso estado. A erva mate e também a araucária. Legal, né? Você sabia disso? Bom, já que o nosso assunto é gimnospermas, então a gente tem que começar a falar sobre ela, sobre as características, o que ela apresenta. Então, as gimnospermas, assim como as anteriores, o grupo anterior que nós estudamos, que são as pteridófitas, são plantas o quê? Vasculares. Vasculares? Você me ajuda? O que é vasculares? São plantas que apresentam vasos condutores de seiva, tanto seiva bruta quanto seiva elaborada. Além disso, as gimnospermas apresentam raiz, apresentam caule e folhas verdadeiras. Tá? Olha que legal. Então, eu apresento para vocês aqui na imagem, à esquerda, uma estrutura típica de uma araucária, um representante das gimnospermas, com as suas raízes que vão absorver os nutrientes do solo, a água, vai conduzir pelos vasos condutores a seiva o quê? Bruta. Vai subir pelo caule, que é uma árvore que tem uma grande altura, um grande porte. Lembra que o vaso condutor possibilita isso, até chegar nas folhas. Nas folhas vai acontecer o que a gente chama de fotossíntese. Esse material bruto, a água, os sais minerais, essa matéria inorgânica é convertida graças à luminosidade do sol junto com gás carbônico lá no interior das folhas, nos cloroplastos. Converte isso, transforma isso em matéria orgânica. Açúcar para a planta, glicose e oxigênio para os seres vivos. Seiva o quê? Elaborada. Vai sair das folhas para as outras partes da planta. Vamos ver mais um pouquinho. Olha que legal aquela imagem lá à direita. Você consegue reparar o que é aquilo? Tinha lá na pergunta inicial. Como era o formato das folhas da araucária ou do pinheiro do Paraná? Algumas espécies apresentam folhas em formas de agulha. Então foi o que eu falei. Essa planta tem uma adaptação, porque ela é muito comum, né? Embora o pinheiro do Paraná é uma espécie nossa, aqui do Brasil, é um grupo que apresenta modificações das suas folhas para suportar as temperaturas mais frias, para que não perca água para o ambiente e que a neve não acumule nessas folhas. E se ela for uma folha laminar, como uma folha de papel, o peso da neve pode quebrar e danificar essa folha. Então, com este formato de agulha, vai acontecer alguma coisa. Vai diminuir a perda de água por evaporação em locais onde o inverno é rigoroso. Reduz o acúmulo da neve sobre a superfície, né, dessa folha, a superfície laminar, evitando o seu congelamento e, consequentemente, a destruição dessa estrutura. Então, vamos reparar lá? São bem fininhas, lembram agulhas. Olha que legal, uma característica dessa espécie e desse grupo. Continuando, já que a gente está falando de frio, né, que é uma espécie, neve tem relação com o habitat, onde eu encontro essa espécie vegetal. Então, vivem preferencialmente em regiões aonde? Com clima frio ou temperado. No Brasil, nós encontramos espécies. Não é tão frio, não tem tanta neve quanto a outras localidades, outros países. Mas no Brasil ocorre naturalmente em locais geralmente o quê? Com altitudes mais elevadas, principalmente na região sul e sudeste do nosso país. Então reparem ali naquela imagem. Não é uma imagem aqui no Brasil, mas percebam um clima um pouco mais frio. Então são adaptações que essa planta, que esse vegetal tem para essas temperaturas. Vamos continuar falando um pouquinho sobre elas. Então, apresentam sementes. Para aí, Fabiano. Nós estávamos falando de grupos de plantas. Nós já falamos sobre as briófitas. Elas não tinham sementes. Então, todos os grupos que a gente tinha estudado até anteriormente
não tinham sementes. A partir deste grupo das gimnospermas, elas vão apresentar uma estrutura bem característica para a reprodução. Então, apresentam sementes nuas. Mas o que é isso, Fabiano? Sementes nuas? São sementes que não são protegidas por frutos. Interessante. Então, a denominação gimnospermas vem do grego gimnos, que significa nu, e esperma, de semente. Ou seja, essas plantas apresentam sementes, mas não são protegidas por um fruto, não estão guardando no seu interior esta semente. Então, por isso que nós dizemos que ela é nua. E aqui tem uma relação também com aquela imagem anterior. Vocês reconhecem essa imagem ou reconhecem o que eu tenho na minha mão? O que eu tenho aqui na minha mão é um pinhão, que é o quê? A nossa semente do nosso pinheiro, da nossa araucária. Então, ela serve para a planta para quê? Para reprodução. Só que nós, seres humanos e alguns animais, utilizamos essa estrutura para a nossa alimentação. Então, é uma característica marcante desse grupo a presença dessa estrutura semente. Então, vamos adiante? Vamos conversar mais um pouquinho sobre o assunto? Então, o pinhão é a semente da onde? Da nossa araucária, do nosso pinheiro do Paraná. Então, nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, tem a ver essa atividade com aquilo que nós já conversamos. A estrutura dessa planta, as partes, se ela é vascular, se ela tem semente. Então, vamos fazer a leitura? Pergunta número 1. As gimnospermas possuem semente nua. Lembra? Isto é, sem um fruto envolvendo a sua estrutura. Toda vez que falar semente nua, não tem fruto. Além disso, podemos citar outras características presentes nesse grupo de plantas. Qual seria a característica ausente nas gimnospermas? O que você não vê, por exemplo, num pinheiro do Paraná? Então, veja o que esse grupo apresenta, mas a atividade pergunta o que nós não podemos observar, que característica, que estrutura, né, no caso, as gimnospermas, mais especificamente o pinheiro do Paraná, não apresenta. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E aí, copiou direitinho essa atividade? Com a sua letra bonita, bem caprichado? Depois eu quero ver esse caderno. Então vamos olhar, reler essa questão. Então nós contamos que as gimnospermas possuem semente nua, ou seja, sem um fruto envolvendo a sua estrutura.
Ou seja, existem características presentes neste grupo das gimnospermas. Qual é a pergunta? Qual seria a característica ausente? Ou seja, que as gimnospermas não apresentam. O que você não vê, por exemplo, em um pinheiro do Paraná? Nós vemos a semente. O pinhão cai, nós coletamos, cozinhamos e comemos. Então, semente tem. Mas você já se perguntou o que ela não tem? Tem raiz. Tem caule. Tem folhas. Lembra? Formato diferenciado, que parece uma agulha. Aciculiforme é o nome. Fabiano, você disse tudo o que elas têm. Mas o que ela não tem? Ahá! Ausência de flores e frutos. Ou seja, não tem flor, não vai ter a formação de frutos, esse fruto não protege a semente. Por isso ela é considerada uma semente nua. Então a resposta dessa atividade é não apresentar nem flores nem frutos. E tem algumas pessoas, eu vou só contar para você, vem cá pertinho, só vou contar para você. Você sabia que tem pessoas que confundem e dizem que o pinhão é o fruto do pinheiro? Quando você ouvir uma pessoa falar isso, você vai falar, não, eu aprendi na aula de ciências. As gimnospermas, que tem um exemplar, a araucária ou o pinheiro do Paraná, não tem fruto. O que nós comemos é a semente. Olha que legal! Conte isso para sua família. Quanta coisa legal nós aprendemos nas aulas e a gente pode contar e explicar para a nossa família. Não é legal, né? Então vamos continuar? Já que estamos falando da semente, tá aqui um pouquinho sobre ela. As sementes então vão abrigar quem ou o quê? Qual é a função da semente para a planta? Então as sementes abrigam, protegem e nutrem o embrião, ou seja, a futura planta, a nova planta, garantindo assim o seu desenvolvimento até o surgimento das primeiras folhas. Então, se vocês repararem ali na imagem, nós temos uma semente. É uma semente diferente do pinheiro, né, da araucária. Também é uma semente de um exemplar de uma gimnosperma. E vocês percebem que ela é uma semente mais alada, ela tem uma estrutura que conforme ela cai da árvore, ela vai rodando e o vento vai levando. Vocês já viram? E essa estrutura é a semente. E eu dei um close, eu aproximei ali para vocês entenderem o que tem na semente. Então, na semente, nós temos a reserva nutritiva. Enquanto essa plantinha não tem todas as suas estruturas, raiz para tirar os nutrientes do solo, não tem a parte verde com as suas clorofilas para fazer a fotossíntese, da onde ela tira nutriente para crescer? Dessa reserva nutritiva, ou seja, nutre o embrião. E esse embrião vai germinar, vai se desenvolver e formar as primeiras partes dessa planta. Então, a semente vai proteger, vai abrigar no interior dela, vai ter o nosso embrião da nossa planta. Já que estamos falando de espécies, vamos falar das espécies que nós encontramos aqui no Brasil? Há apenas 2 espécies nativas brasileiras, ou seja, de gimnospermas, que são originalmente do Brasil. Claro que existem outras que foram trazidas. Quais são as daqui do Brasil? A araucária, que também é conhecida como pinheiro do Paraná, porque ela é muito encontrada no nosso estado. Embora o nosso estado do Paraná foi feita cidades, campos para agricultura, para cultivo dos animais, infelizmente essa espécie está tendo a sua diminuição e vai acabar, infelizmente, entrando em extinção. Nós temos que tomar cuidado com isso. Uma outra espécie é o pinheiro bravo. Aqui a gente tem as 2 imagens dessas espécies tipicamente brasileiras. Aqui nós temos uma outra espécie que não é brasileira, mas tem uma curiosidade. A sequoia é uma gimnosperma nativa lá da América do Norte e pode chegar a mais de 100 metros de altura, uma das maiores árvores do planeta. Você sabia disso? Olha a imagem dela aqui. Muito alta mesmo. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Ao longo do processo evolutivo das plantas, as gimnospermas apresentaram algumas novidades evolutivas com relação às anteriores. Vamos pegar o exemplo das pteridófitas.
Quais são elas? Então nós vamos o que nessa atividade? Comparar Pteridófitas, o grupo anterior, com as Gimnosperma. Quais são as novidades? O que a Gimnosperma tem que a Pteridófita não tem? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, pensarem e eu já retorno. Retornamos. Vamos ver a resposta correta dessa atividade? Qual é a diferença? Qual é a novidade que as gimnospermas têm? Presença de sementes. E se elas têm semente, é a independência da água para a fecundação. Ou seja, não precisa de um ambiente tão úmido para levar esses esporos, por exemplo, que é no caso das pteridófitas, para a reprodução. Vamos lá na sequência? Vocês sabiam que esse grupo das gimnospermas tem várias espécies e nós separamos de acordo com algumas características. A primeira são as cicadófitas. A maioria são plantas grandes, que podem atingir mais de 18 metros de altura. Suas folhas estão distribuídas no ápice do caule, formando uma coroa que lembra uma palmeira, mas não é uma palmeira. Vamos dar uma olhada aqui? Olha essa espécie, a cica. Ao longo do seu caule não tem folhas, só tem no ápice, na parte de cima. Mas não é uma palmeira, é uma característica desse grupo. Nós temos as ginkófitas. Tem folhas bem características, apresentando a forma de um leque. Olha que bonitinha, é o ginkgo biloba. Olha a folhinha, não parece um leque? São decíduas, ou seja, se tornam douradas, modificam a sua coloração quando vai chegando o outono, caem porque vai vir o inverno. Um terceiro são as coniferófitas, muito conhecidas coníferas, né? O caso da nossa araucária, o pinheiro do Paraná. Apresentam o maior número de espécies. Se localizam geralmente em regiões frias, formando grandes florestas. Então, novamente, a gente tem ali na ilustração uma árvore que é muito característica da nossa região. E, por último, as gnetófitas. Olha a imagem. Ai, Fabiana, ela está meio ali mortinha, está muito quente, não parece que ela está toda queimada. Não, ela é assim mesmo. É uma característica dessa espécie. Árvores ou trepadeiras com folhas grandes e coriáceas, mais grossas. Parecidas com as angiospermas, mas não são angiospermas, encontradas em florestas tropicais e subtropicais. Então, é encontrado em ambientes um pouco mais quentes. E aqui é uma característica delas. E o que vimos na aula? Que as gimnospermas são as primeiras plantas com sementes, que
que não são protegidas por frutos. Possuem vasos condutores, tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada, que possibilitou um grande porte, uma grande altura. Possuem raiz, caule e folhas. Além disso, são divididos em 4 grupos: cicadófitas, ginkófitas, coniferófitas e gnetófitas. Nessa aula, nós falamos sobre as gimnospermas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!